Adaptações que não são adaptações. Por quê? Primeiro, a gente tem Drácula Untold, que é um filme de 2014. Ele é uma prequel do filme, do livro, de tudo do Drácula, que ele vai contar como ele, o Vlad Impalador, que é aquela pessoa que eu falei lá no começo do vídeo, se tornou o Drácula que a gente conhece hoje. Então ele não passa ali pela história da mina, dos personagens novos, não. Ele vai contar a história do Vlad Impalador, o imperador, guerreiro, não sei o que lá, e todos os crimes dele, e o que ele fez pra conseguir vencer o exército e virar o Drácula do mito aí que ele empalava todo mundo. É um filme legal, eu sei que muita gente não gosta dele, odeia esse filme, acha ele horroroso, mas, gente, é um filme de ação. Assistam e aproveitem. É isso. Eu gosto dele, eu gosto do Luke Evans. Ele não é um ator muito ruim, não. Eu acho ele um ator até bom. Ele fala que ele é um gostoso, então, gente... Assim, a gente assiste, é um filme de ação. E as cenas dele são muito boas. Tem algumas coisas ali que você olha do mito e você fala, meio capenga. Porém, pra 2014 eu acredito que eles fizeram um trabalho muito bem. Eu tinha na minha cabeça que esse filme iria ter outras continuações, porém morreu na praia, esqueceram no churrasco e não fizeram mais nada pra ele. Pra você, do filme O Conde, da Netflix. Que aí ele é muito parecido com o que acontece ali no Drácula de Bram Stoker, porque o Conde, ele é o... né? Ele se descobre Drácula, ele é mordido pelo Drácula e ele vira o Conde Drácula na França, que é onde ali, né, essa aqui é pós-Revolução Francesa, se não me engano, ou é durante a Revolução Francesa, que é o gancho onde a gente vai falar em outro filme ali na frente. E aí ele mora na França, participa da guerra, e aí ele decide que ele vai ser anti-revolução, então ele se junta aos países, aos exércitos dos países para acabar com revolucionários. Ele passa por diversas revoluções até chegar no Chile. Ele é o Pinochet. O Drácula, ele é o Pinochet, né, que a gente conhece, que ditador extremamente liberal e de direita no Chile. Aí vocês podem procurar mais vídeos que falam sobre isso. Só que ele já tá no final da vida, já aceitou, ele já fez a morte dele acontecer diversas vezes. E aqui ele já tinha aceitado que ele vai ser o... Morri, né? Morri. Eu já cheguei aqui no meu final, não quero mais viver, já tô aqui não sei quantos séculos vivos. E aí ele junta a família toda dele pra fazer o inventário dele e passar pra família. Só que aí a contadora que é chamada pra fazer o inventário, ele se apaixona por ela e se sente um novinho. E aí o que ele começa a fazer? Aquilo que eu falei lá atrás. Ele volta a consumir sangue, ele volta a comer coração, né? Que isso daí vai rejuvenescer ele de alguma forma. De alguma forma não, né? Vai trazer ele de volta à juventude. Que é o que acontece no Drácula de Bram Stoker. Que é o que acontece na série Drácula. E aí ele vai fazer esse rejuvenescimento dele, pensando no que ele pode fazer pra poder ficar com essa menina nova. E detalhe, nenhum dos filhos dele são vampiro. Por mais que ele tenha filhos, ele não passa o gene por formas tradicionais de procriar. Ele só passa pro filho dele se ele mordeu o filho, né? E ele não mordeu o filho, não mordeu a esposa, não mordeu ninguém. Só mordeu o mordomo dele, que também é vampiro. E possivelmente pode ser que ele morda essa moça que ele quer ficar com ela, que é uma novinha. E o Conde já tá velho, né? Aqui, né? Na história ele já tá velho mesmo. No sentido físico e idade também, né? Assistam, ele é uma comédia em preto e branco maravilhosa da Netflix. Vale a pena, só que é um filme em espanhol. Se você não tem problema em sair do eixo língua inglesa, tá ótimo, porque esse filme vale muito a pena. E aí a gente tem um outro filme, que ele é de terror, eu já cheguei a falar dele em outros vídeos. Esse filme ele foi lançado no ano de 2023, no meio do ano, mais ou menos esse período, o filme fez 2 anos agora, 1 ano agora. Eu não acho ele de todo ruim, que é A Última Viagem do Deméter. Ele tinha mais potencial, óbvio, ele podia ser muito melhor, mas ele não é. Porém, eu acho que com o que ele se propõe a ser, ele foi bom. Comparando o que a gente tem aqui, que foi lançado junto com ele, um filme chamado Renfield, que esse sim é uma parafernália horrorosa, que é pra ser comédia, com gore, com terror. Ai, gente, olha, que inclusive tem o Nicholas Hoult, que vai fazer o Jonathan no
Nosferatu, que vai ser lançado esse final de ano. Então, assim, esse filme ele tinha muito potencial. A Última Viagem de Deméter, que foi lançado junto com esse Renfield, ele é muito melhor, muito superior do que o Renfield. O Renfield é muita galhofa. É bom, é divertido. Aliás, não é bom, ele é divertido. Mas A Última Viagem de Deméter, ele é um filme que eu achei razoavelmente bom. Ele foi um filme que me prendeu. Ele vai contar ali o período de viagem do Drácula saindo da Transilvânia e indo pra Inglaterra. Não é Inglaterra, né? Ali na costa. E todos os acontecimentos. E, assim, ele é bem gore, mais ou menos, né? Ele não é tão gore assim. Mas eu achei que ele é bem estruturado, ele funciona muito bem esse filme. Não é de todo ruim quando todo mundo tava falando. É assistível. A atmosfera dele é muito boa. E as atuações nem tanto, porém prende. Então, se vocês querem um filme pra ver, assim, terror, ok, basiquinho, esse aqui vale muito mais a pena. E ele é rápido, o filme, ele não é demorado, ele não se prolonga no que ele quer contar, e eu acredito que é um filme aí que possa vir aí a fazer um certo tipo de sucesso aí em algum momento. Pelo menos no streaming ele fez até um pouco de sucesso. E aí, né, como eu já tinha falado do Nosferatu, que vai ser lançado no final desse ano, lá, quando eu falei dos Nosferatus, eu tenho o Drácula, a história nunca contada, que tá sendo dirigido agora pelo... Tá sendo dirigido não, né? Foi roteirizado, tá sendo dirigido e produzido pelo Luc Besson, que eu já falei aqui que eu gosto do Luc Besson, eu sei que ele tem diversas questões aí, porém eu gosto dele, com as produções dele como diretor. E esse filme aqui eu acredito que ele promete muito. E ele é o quê? Ele vai se passar na França. Ele não é o Drácula chegando na Inglaterra como no livro. Ele é o Drácula, eu acredito que tenha toda a história ali da Transilvânia, mas pelo que ele mesmo já falou, o filme ele vai ser focado na França durante a Revolução Francesa. Então eu não tenho muita ideia se o que faz sentido ele começar na Transilvânia e depois continuar na Inglaterra, ou se ele vai minimizar o máximo possível Transilvânia, Deméter, navio, né? E focar muito mais ali na França nesse período da Revolução Francesa. E ele vai ser um romance também, viu? Ele não vai ser um filme de aventura, tudo mais. Ele vai focar muito mais ali no romance. O título dele é Uma História de Amor, né? Drácula, a história de amor. Vamos ver com quem que ele vai se encontrar. Não sei se vai ser a mina. Não sei se ele vai se encontrar com todos os personagens, mas eu acredito que um outro ainda vai ter ali do filme. Mas por conta de não ser mais no mesmo lugar, eu acho que ele vai acabar mudando algumas coisas. O personagem do Drácula vai ficar a cargo do Caleb, que fez Dogman, que foi dirigido pelo Luc Besson também. A gente tem um Christopher Waltz no elenco. Que assim, Christopher Waltz, não precisa de falar mais nada. Então aqui eu acho que a gente pode esperar alguma coisa menos ficção científica, como o Luc Besson sempre faz, e um pouco mais de roteiro, que eu acho que deve ser uma coisa que o Luc Besson sempre precisou um pouquinho, mas ele conseguiu chegar lá com Dogma. Eu acredito que ele vai tentar replicar isso daí agora, chegando no Drácula, Uma História de Amor.